Olá, tudo bem? Meu nome é Eliana Ortiz, eu sou enfermeira e consultora de óleos essenciais. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade e compulsão alimentar e o mal que isso acarreta no nosso organismo. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do computador, que fica mais fácil para vocês acompanhar. Fica mais fácil para vocês acompanharem comigo. Vamos lá, ansiedade e compulsão. A ansiedade, ela leva à compulsão alimentar. Na realidade, a ansiedade, ela está ligada a várias coisas, né? A ansiedade, ela é ligada ao alcoolismo, ela pode ser ligada ao tabagismo, a roer unha. Então, ela está ligada a vários aspectos. Hoje eu vou falar especificamente de ansiedade e compulsão alimentar. Então vamos lá, o que seria ansiedade? Ansiedade é um conjunto que acontece um distúrbio no nosso organismo, no nosso sistema nervoso, e esse distúrbio, ele libera na nossa corrente sanguínea altas doses de hormônios como adrenalina, o cortisol, e até mesmo a glicose. Por isso que muitos pacientes que são diabéticos, eles têm picos hipertensivos, mesmo sem ingerir açúcar, pelo fato de estar ansioso, de estar nervoso, de estar irritado, né? Então, muitos têm esse pico simplesmente por estar nessa estafa, né? E todos esses conjuntos que inclui o estresse, a irritabilidade, o nervosismo, o medo, todo esse conjunto prejudica a nossa saúde, tanto física quanto mental. Por ele ter, por essas situações, dá esse pico de hormônio no nosso organismo. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês, só para nível de conhecimento, o que seria a ansiedade, os tipos de ansiedade. Ansiedade você já sabe, né? Que quando você está, né, com ansiedade, você libera esses hormônios na corrente sanguínea e esses hormônios que prejudicam a nossa saúde, tanto física quanto mental. Quais os tipos de ansiedade? Existem vários tipos de ansiedade. Eu vou falar das 5 principais que tem, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O que seria isso? Quando nós ficamos ansiosos, por exemplo, porque eu vou fazer uma prova, porque eu vou ao médico, porque eu vou fazer um exame, ou porque eu vou estar a par de algo desconhecido. É normal a gente ter uma ansiedade. Essa ansiedade, esse medo, faz parte da defesa do nosso organismo. Porém, quando isso se torna uma rotina, todos os dias, a todo momento, você tá ansioso, você está nervoso, você está irritado, o que que isso faz? Isso acarreta no seu dia a dia, acarreta nas suas atividades. Quando você deixa de fazer uma atividade por estar muito estafado, muito nervoso. Isso gera um transtorno que chama transtorno de ansiedade generalizada, onde você não tem mais o controle e ele acaba prejudicando no seu dia a dia. E o transtorno de pânico? O transtorno de pânico é quando aquela pessoa que tem a sensação que vai morrer. Quando ela chega no seu nível de estresse, ela começa que muita gente chama de piti, a falar que está tendo um ataque cardíaco, que ela vai morrer, que ela está passando mal, que ela está sem ar. E isso faz parte da crise da pessoa em relação a isso. Porque depois de inúmeros. Só um minutinho. Porque depois de inúmeras, né, pacientes que chegam no hospital, ele não tem nenhum sinal de perigo, nenhum sinal eminente de um ataque cardíaco. E a sensação é muito grande em relação a isso. As fobias sociais, o que são fobias sociais? A claustrofobia, que é o medo de ficar em lugar fechado, a agorafobia, que é o medo de ficar sozinho em locais públicos. Você sabia que essa fobia
ela vai aumentar muito nos tempos que nós estamos hoje, principalmente por causa de quarentena, por causa desse vírus, por causa dessa pandemia. Muitas, quando tudo isso passar, e vai passar, muitas pessoas vão sofrer disso, de agorafobia, porque elas vão continuar, se elas não conseguir adaptar, não conseguir discernir isso na sua mente, elas vão ainda seguir com esse medo por muito e muito tempo, certo? A tripofobia, que é o medo de buracos. Você já imaginou uma pessoa que tem medo de buraco? Um buraco na parede, por exemplo, se ele não for tampado, a pessoa não consegue ficar naquele lugar, porque é uma sensação de que aquele buraco vai chupar ela para dentro, vai empurrar ela para dentro, ela vai cair dentro, né, desse buraco. Então, é uma sensação horrível. Quem, quem tem aracnofobia, que é medo de aranhas, ou qualquer fobia por animais, eu não me recordo o nome, mas tem gente que tem medo de gato, entendeu? Então, agora você imagina o distúrbio que é viver em sociedade com esses tipos de fobias sociais, sendo que é muito comum se ter gatos, é muito comum, né? Você entrar no elevador, é muito comum você estar em lugares públicos e como isso dificulta para a pessoa ter esse tipo de distúrbio, né? E o transtorno obsessivo compulsivo, que seria o toque. Esse é um distúrbio que todos esses distúrbios já são considerados psiquiátricos, mas esse é um distúrbio que a pessoa ela tem medo de fazer algo, de perder o controle. É aquela pessoa que ela sabe que ela está saindo do controle, ela fala, me segura, que eu não consigo. É como se ela fosse uma bomba que fosse explodir a qualquer momento. Essa sensação é horrível de quem tem toque, porque ele quer, mas ele não consegue. Então, isso é muito perigoso, inclusive, para a sociedade, essas pessoas que têm toque, porque isso pode agravar e chega a ser muito perigoso, tanto para a sociedade como para a própria pessoa. O transtorno obsessivo por trauma, pós-trauma. Esse transtorno é comum após você perder alguma pessoa que você gosta muito, um acidente, uma doença súbita de uma hora para outra, é, é, por exemplo, um abuso. O que acontece? Pode passar anos. Se você não superou esse momento, esse trauma, pode passar anos. Só que são pessoas que, por exemplo, quem passou por um abuso, ela não pode ver na televisão, ela não pode ouvir falar nada relacionado, por exemplo, a sexo, a nudez, que ela leva isso lá no seu subconsciente. Ela leva lá e ela consegue sentir as mesmas dores, tanto físicas como psicológicas, do momento que ela passou o abuso. Então, imagina, é muito difícil isso para as pessoas. E esses cinco exemplos de transtorno que eu estou passando para vocês são transtorno de ansiedades básicas. Sabe aquela ansiedade que eu falei para você em relação a fazer uma prova, a ir ao médico? É o não controle, é o descontrole desses transtornos, dessas ansiedades leves, que pode levar a algum tipo desses transtornos por ansiedade. Então, é muito extenso e é muito grave o assunto. E tem sintomas. Que sintomas que a ansiedade no começo, ou na parte leve, ou na parte média ou grave, ela pode nos dar os sintomas psicológicos, como, por exemplo, preocupação excessiva, negativismo, dificuldade de concentração, nervosismo, medo de falar em público, medo constante. O que seria um medo constante? Medo constante é aquela pessoa que tem medo o tempo todo, ela está dentro de casa e ela está com medo que a polícia entre. Ela está fora de casa, ela tem medo a todo momento e medo de tudo. Ela tem medo de morrer, ela tem medo de cair, ela tem medo de ser envenenada, ela tem medo de matarem ela tem medo do escuro, ela tem medo do claro. São pessoas que têm muito medo. O falar em público, por exemplo, vou dar um exemplo
dos professores. Né? Já não basta tudo que está acontecendo no mundo, ainda os professores eles tiveram que mudar a forma deles trabalhar. Não só os professores, como a maioria das pessoas, né? Tiveram que mudar a sua forma de trabalhar. E o professor, muitos professores, eles se dão muito bem na parte escola, professor, classe, alunos. Quando eles tiveram que ir para o mundo da tecnologia, se apresentar, falar diante de uma câmera, sem saber quem lá atrás, foi muito difícil para muitos professores. Isso gerou muita ansiedade, mais ainda do que eles tinham. E trabalhar com isso é muito difícil. Medos irracionais. Por exemplo, pessoas que têm medos absurdos. Um medo absurdo. Eu conheci uma pessoa, onde eu trabalho, que ela tinha medo, porque ela tinha certeza que alguém um alienígena ia roubar o bebê dela. Ela teve isso depois que ela teve neném. Ela começou a ter esse tipo de medo. Provavelmente ela estava lá para isso, né? Para saber se foi por causa de um trauma que ela teve na infância, ou até mesmo recorrente de uma depressão pós-parto. E ela tinha esse medo. Então, tem pessoas que têm medos irracionais, alteração do sono. Quem não tem, gente, quem não está tendo alteração do sono, né? Todos estão tendo alteração do sono, mas o sono, gente, ele é muito importante para restabelecer o nosso corpo físico e mental. Eu vou fazer uma aula, já estou terminando de montar ela, que vai falar do sono e suas cinco fases. O sono tem 5 fases, que demora em torno de 2 a 3 horas para formar um ciclo de 5 fases. E a quinta fase, que é a fase do equilíbrio dos hormônios, das emoções, da parte, inclusive, espiritual. E essa parte, as pessoas que não conseguem dormir direito, elas não completam o ciclo desse sono. Por isso que elas acordam como se não tivesse dormido. Elas acordam mais cansadas do que estão. Agora, você imagina uma criança, por exemplo, que acorda 5 vezes na noite. Ela não tem esse ciclo completo também. Então, é uma criança que ela vai ficar mais irritada de dia, ela é uma criança que ela vai ser mais chorona, ela vai ser mais susceptível a doenças, porque o sono faz a gente, como se diz, alimentar nosso sistema imunológico. Você precisa dormir, você precisa desse sono constante, desse sono saudável, que você possa cumprir as 5 fases dele, certo? Então, a falta de sono, a insônia, ela é um sinal de ansiedade. E a depressão, que a depressão já é um quadro onde a pessoa ela não está se preocupando com mais nada, nada mais importa. Então, pense bem, quando na sua vida nada mais importa, nada mais tem valor, eu não vou ter mudanças de hábito porque eu não tenho para quê? Eu não tenho um motivo para mudar, é muito triste, porque a depressão ela pode se agravar cada vez mais e levar ao suicídio, e levar ao homicídio. Então, é muito triste e muito grave. E isso são sinais psicológicos de alerta. Para a gente se preocupar e tentar de uma forma, planejar uma forma de amenizar esses sinais de sintomas ansiolíticos que nós temos, certo? E nós temos também os sintomas físicos, porque, como eu já disse lá na frente, tudo isso, a parte física a parte mental leva às consequências físicas. Quem tem muita ansiedade tem dores de cabeça todos os dias, dor de estômago todos os dias, dor no peito. Sabe aquela dor no peito, aquela fadiga? Eu tô com um negócio assim. Sabe esse tipo de pessoa? Provavelmente é de uma ansiedade. Se não é um problema físico, eu digo fisiológico, e você vai no médico e não tem nada no coração, é um problema ansiolítico, é ansiedade, gastrite pessoal.
Veja bem, a gastrite. A gastrite é o seu sistema nervoso, ele é tão forte que ele consegue fazer que uma ferida no seu estômago. Ele consegue irritar tanto através das suas emoções, você consegue irritar tanto a parede do seu estômago, gerando uma gastrite. E as pessoas que elas têm aqueles picos de estresse, elas têm diarreia, elas né, têm um desarranjo, né, intestinal enorme quando elas ficam nervosas. Fora a baixa da imunidade. E isso acarreta coisas mais para frente, por exemplo, quem tem a baixa imunidade, a pessoa está aberta, ela está apta a ter todos os tipos de infecções, resfriadas, infecções bacteriana, viral. E nós estamos num momento que a gente precisa restabelecer nosso sistema imunológico. Entre tudo que estão falando, em tudo que tem aí na mídia, vacina, cura, quarentena, o que nós temos que prestar muita atenção e valorizar muito é o nosso sistema imunológico, a forma que nós vamos alimentar e ajudar esse sistema imunológico, para que se nós entrar em contato, né, com esse vírus, ele não seja tão agressivo no nosso organismo. E a ansiedade, infelizmente, quanto mais sobe o cortisol, mais abaixa a nossa imunidade. Tem pessoas que, quando vai ou participar de uma reunião, são coisas até mínimas. Elas têm náuseas. Elas falam, eu estou tão nervosa que eu vou vomitar. E elas vomitam, elas têm tontura, elas desmaiam por nervoso, por ter esse pico de estresse. Pode ocorrer perda de libido, sudorese excessiva, aquela pessoa que não está tão calor assim, mas o tempo todo ela está suando, o tempo todo ela tá se limpando. Você vê que o tempo todo ela está quente, ela está suando. E, e problemas dermatológicos. O que são os problemas dermatológicos? Existem vários problemas de pele que acarreta através da ansiedade. Por exemplo, a rosácea. A rosácea são placas vermelhas que dão no rosto quando você tem um pico também de estresse. E você percebe nitidamente na pessoa quando ela tem rosácea. Ela fica vermelha, ela fica toda ruborizada. E isso causa muito incômodo nas pessoas. A própria psoríase, ela não tem cura, mas ela é atenuada, ela, ela piora quando o seu estado emocional está alterado em relação ao estresse. Então, a própria acne, eu tenho um exemplo, a própria acne, em muitas pessoas também, ela aparece quando elas estão no período de estresse. Eu tenho um exemplo comigo mesmo. Antes, quando eu estava dando aula, trabalhando e hospital e tudo mais, eu comecei a ter uma descamação como se fosse não caspa, nem seborréia, porque eram umas cascas mesmo, no meu couro cabeludo. Eu consegui desencadear isso através da ansiedade, através da estafa mental. Eu consegui fazer isso e foi um descontrole hormonal na parte da gordura dos meus fios, que eu consegui quase perder os meus cílios, porque também afetou os meus cílios e sobrancelha. Então, foi horrível. Eu achei que eu ia poder tratar apenas com remédio tópico, porém, eu percebia que toda vez que eu me irritava, que eu ficava muito estressada, isso acontecia. Eu diminuía e isso passava sem remédio. Então, eu tive que primeiro me adequar, primeiro eu tive que atenuar a minha ansiedade para depois fazer um tratamento que resolvesse esse meu problema físico. Hoje, eu não tenho mais, porque hoje eu consigo, através de várias formas particulares que cada um vai ter a tua, de falar assim, não, agora não, eu estou chegando no meu limite, chega, calma, para,
né? E cada um vai ter a sua forma de amenizar isso. E o que é a compulsão alimentar? Como eu disse, a ansiedade, ela precisa de gatilhos, né? O que que são gatilhos? Ah, eu estou ansioso, ah, eu vou fumar, né? Eu estou ansioso, vou fumar um cigarro. Aí você fala, nossa, aquela pessoa está nervosa, ela está fumando um cigarro atrás do outro. Nossa, aquela pessoa está nervosa, ela está bebendo mais do que o normal. Ela rói unha, ela tem aquele estique de mexer a perna, sabe? Então, assim, a ansiedade, ela tem que desencadear, ela tem que ter um, um gatilho em algum lugar. E tudo em relação a todos esses itens que eu falei, o tabagismo, o álcool, a droga, é a ansiedade ligada a eles. Hoje a nossa aula é para falar sobre a compulsão alimentar. Por exemplo, eu estou ansioso, muitas pessoas, mas muitas mesmo, mesmo, elas são ansiosas e o gatilho delas são a alimentação, a comida. Né? A comida, a compulsão e tornando uma compulsão alimentar, o que leva a ser compulsão alimentar. Ah, mas é quando eu assalto a geladeira? Nossa, mas assim, isso não quer dizer que eu tenha compulsão alimentar. Você acordar, você teve um pesadelo, acordou, foi beber água, deu fome, você pegar alguma coisa na geladeira, não tem problema nenhum. O que você tem que ficar alerta é quando você assalta a geladeira de madrugada, escondido, para comer escondido, porque alguém já te falou, você está comendo demais, vai devagar, se controla, e você faz isso escondido. Então, nós temos que observar muito, principalmente em relação às nossas crianças, a esse tipo de compulsão, porque na realidade, meus pais, nós, a maioria das pessoas já foram criadas no sistema de comer. Comer faz bem. Desde pequeno, né? Você dá uma mamadeira para o bebê, se ele não mamar tudo, você não espera mais 3 horas, você vai dar 2 porque você acha que ele não mamou tudo, e assim vai, né? A criança, ela não quis almoçar, comeu 3 colheradas de comida, aí não passa nem 1 hora, você quer dar uma fruta, porque ela não almoçou. Então, assim, nós nunca respeitamos o direito da criança em não querer comer, né? Pelo medo, um medo já embutido no nosso passado, está lá no nosso subconsciente, o medo da escassez, o medo da falta do alimento. Isso não é culpa sua, nem minha, nem dos nossos pais, porque nós, de um tempo para cá, isso foi passando a ser uma cultura, né? Que para estar saudável, você tem que estar gordinha, a criança saudável tem que estar gordinha. E hoje já se sabe que não é bem assim. Hoje e mesmo assim, muitos continuam. Né? Muitos continuam fazendo isso com seus filhos. Sabe aquela barganha? Você vai no mercado e fala assim, ele pede alguma coisa, ah, eu te dou, mas você não vai mais fazer isso. Tá bom, não faço, toma. Você faz barganha com comida. Se você fizer isso para mim, eu vou comprar aquilo lá para você. Se você fizer isso, se você não fizer isso, a gente vai na sorveteria. Então, o tempo todo nós estamos fazendo barganha com as crianças. E isso vai o quê? Já vai colocando lá no sistema nervoso dela que comida é tudo. E quando as pessoas comem, elas se sentem alegres, elas se sentem saudáveis, mas não pelo fato da comida em si, do sabor da comida, é pelo fato da compulsão de comer e ficar saciado, porque como eu disse, a gente vem desde criança em busca de barganha, e quando nós se tornamos adultos, a gente passa a fazer da comida uma recompensa. Um exemplo, acordei hoje cedo, atrasada, o relógio não despertou, acordei atrasada, saí correndo, 10 horas da manhã, eu falo, nossa, eu mereço um brigadeiro, porque olha, hoje eu acordei atrasada, saí correndo, ainda consegui chegar no horário, eu mereço um brigadeiro. E você come. Aí depois você tem uma reunião, e essa reunião, ela foi muito conturbada, né? 2 horas da tarde, nossa, eu não estou acreditando, gente, que passei por essa reunião, eu mereço
comer uma bomba, eu mereço um chocolate. E assim você vai merecendo sempre, porque o seu dia sempre vai ser agitado, sempre vai ser conturbado. E se ele não for, você vai fazer ser. Por quê? Porque você precisa dessa recompensa. Você se satisfaz, você precisa, o seu cérebro precisa desta alimentação compulsiva para ele acalmar. Então, descontar as coisas no docinho, tudo você merece. Aquele mito, né? É um mito meia verdade, né? Que a mulher, quando está no TPM, deu um doce para ela, deu um chocolate para ela. Então, as mulheres passaram a ter TPM 4 vezes por mês para ganhar docinho, entendeu? O doce, ele tem realmente propriedades nele que acalma a mente, mas que isso não seja a sua válvula de escape para a ansiedade, certo? Para a ansiedade. Então, a pessoa compulsiva, ela passa a comer sem estar com fome. E nós fazemos isso sim. Vou dar um exemplo. Você pode jantar e ir no cinema. Você chegou no cinema, você começa a sentir aquele cheiro, o que você tem que fazer? Ir lá e comprar o seu combo, pipoca e refrigerante, pipoca e suco, ou qualquer coisa que você condicionou aquilo. E o cinema, ele não é a mesma coisa se você não tiver aquela pipoca. Para muitas pessoas é assim, né? Não digo todas, mas para a grande maioria é assim. Tanto que existe o consumo da pipoca enorme nos cinemas. Nós condicionamos a comida às coisas. Nós condicionamos. Como, por exemplo, se a gente for assistir um filme na sua casa, assistir filme é pipoca, ou qualquer outra coisa. Domingo é dia do quê? De feijoada, é dia de feijoada, não, de macarronada, frango assado. Então, nossos antepassados e nós mesmos condicionamos a isso. Hoje é terça-feira, hoje é dia de comer cachorro-quente. Mas eu não estou com fome, mas hoje é dia de comer cachorro-quente. Então, você passa a colocar a comida como se fosse um refúgio e como se fosse a sua medalha. E nesta fase, você não se preocupa muito com o corpo. Se você está 2 quilos acima do seu peso, você vai pensar assim. As pessoas pensam assim, eu estou 2 quilos, mas nós estamos em quarentena mesmo, está todo mundo assim, a academia está fechada, não tem como eu ir na academia, eu vou comer. Se eu engordar 5 quilos, aí depois, quando tudo isso passar, eu vou lá e volto na academia e emagreço meus 7. Entendeu? Então, você encontra desculpas para continuar comendo. Você não tem essa preocupação. Ou você pensa, tá todo mundo gordo mesmo, né? Porque nessa quarentena todo mundo está em casa, todo mundo está comendo, porque não tem o que fazer, então vamos comer. Eu não tenho o que fazer, vamos comer. Se as crianças estão fazendo bagunça, botem ela para comer. Aqui um salgadinho, vamos todo mundo comer. Entendeu? Então, assim, nós condicionamos a comida a tudo. A tudo. E não se preocupamos nesta fase da compulsão alimentar com o próprio corpo. E de acordo com muita linha de vários psiquiatras, quando isto acontece 2 vezes por semana, esse tipo de convulsão, esse tipo de troca, esse tipo de barganha, de recompensa, já é caracterizado, diagnosticado um transtorno compulsivo alimentar. Entendeu? Então, assim, e isso sirva de alerta para que nós consigamos atenuar, diminuir, encontrar uma estratégia para que isso não continue, né? A compulsão alimentar, ela pode sim trazer várias consequências. Eu vou aqui falar para vocês apenas 2, e uma delas é a bulimia. O que seria a bulimia? A bulimia é a fase que você já se preocupa com o corpo. Você tem uma grande preocupação com o corpo, só que você não consegue deixar de comer. Um lado do seu cérebro se preocupa com a sua parte física, ele se preocupa com o seu corpo por fora. Ele não quer saber o que você vai comer, se são coisas saudáveis. Ele precisa comer, porque ele ainda tem aquela ansiedade, ele ainda precisa da recompensa da comida. Porém, ele se preocupa com o peso. Aí, o que o sistema fez?
Ele falou assim: não, eu vou resolver, eu vou continuar comendo, eu vou continuar sendo feliz, mas depois que eu comer, eu provoco o vômito. E a bulimia, infelizmente, faz isso. As pessoas, elas comem exageradamente e depois elas provocam o vômito. Tá aqui uma cena, por exemplo, que é uma cena muito comum para quem tem bulimia, que é essa pessoa aqui comendo já no banheiro. Ela está comendo e ela vai comer essa pizza inteira no banheiro e depois ela provoca o vômito, como se tivesse resolvido. Isso causa muitas outras coisas graves. Tem pessoas que de tanto vomitar, e o nosso estômago é ácido, né? Elas conseguem corroer o esôfago de tanto ter aquele vômito de volta, porque não é um vômito por dia. Ela provoca isso toda vez que ela come. Então, tem pessoas que têm que fazer reconstituição do esôfago e tem que usar sonda. E chega a usar sonda por causa disso. Fora outras consequências metabólicas em relação ao nutricional, né? Mas, assim, a bulimia é muito triste. E temos a anorexia. O que a anorexia é? Anorexia é quando a pessoa não come mais nada, porque ela se preocupa muito, sim, com o seu corpo por fora, com a sua estética. E quando ela come uma uva e a sensação que ela tem é que ela comeu uma melancia. E ela fica se martirizando dessa uva o tempo todo, sabe? Ela usa remédios para emagrecer, ela faz exercícios físicos em excesso para emagrecer, e quem tem anorexia geralmente é extremamente magro, chega a ser caquético, e mesmo assim, sendo caquético, ela se olha no espelho, ela se acha gorda. O que os anorexicos têm é uma distorção da imagem. Essa distorção da imagem aqui, ela consegue pegar na barriga e pegar somente a pele e falar e sentir que é gordura. Então, assim, é muito triste, é muito triste isso. Para quem está de fora, para quem cuida, quando a pessoa sobe na balança, ela está vendo que ela está pesando 37 quilos, mas ela fala, não, a balança está errada, porque eu estou gorda, eu devo estar pesando uns 48, né? Então, assim, é muito complicado a anorexia pelo fato de que muitas elas chegam no hospital já desmaiada, porque faz hipoglicemia, tem um descontrole metabólico horroroso e muitas vezes vai a óbito. Elas, essas pessoas que vão para o hospital, elas têm que passar sonda, passa a sonda, elas tiram a sonda, porque elas sabem que vão alimentar, né, pela sonda, e aquilo lá vai engordar ela. Então, assim, é um tratamento que tem que ser acompanhado por profissionais da psiquiatria, com remédios e tudo mais. Então, é realmente muito, muito triste mesmo essas situações. O que a ansiedade em relação à compulsão alimentar pode ser drástico no nosso organismo, né? Tanto na parte física quanto na parte mental. O que os óleos podem fazer para nos ajudar? O que o óleo pode fazer? A aromaterapia é uma das formas mais eficazes para o estresse e a ansiedade, mesmo em pessoas que sofrem daqueles transtornos mais graves, né? O transtorno de ansiedade, daqueles mais graves, até em situações normais, como você ficar estressado para um concurso, para fazer uma prova, para qualquer coisa do cotidiano. Os óleos essenciais, ele possui moléculas que ajudam você tanto num tratamento quanto numa fase crônica, como numa fase aguda, certo? E como os óleos usam? Os óleos, eles são moléculas de planta natural, é a natureza, é tudo que a planta pode ser da raiz, pode ser da folha, pode ser do fruto, pode ser do caule, que a gente extrai os óleos essenciais. Você pegar a casca do limão, por exemplo, e dobrar ela, ela não vai espirrar,
né? Aquele suminho, aquele líquido é o óleo essencial das frutas cítricas que você consegue ver. A folha da hortelã, a hortelã, se você dobrar ela, apertar, você vai sentir também espirrar. Lá é você apertando o óleo essencial da planta, que é fundamental para aquela planta seja nutrida, para aquela planta cresça e para aquela planta se defenda do meio ambiente. Então, os óleos essenciais são essenciais para a planta. E ele tem esse nome porque quando ela é extraído puro, ele é essencial também para o nosso organismo. Quando ele é 100% puro, eu estou falando de um óleo puro, de um óleo bom, de empresa que tenha certificado de pureza, certo? E esse óleo, quando ele é inalado, você inala aqui, ó, através, né, da inalação, você passa pela cavidade nasal, você passa pelo bulbo olfativo e chega até o sistema límbico. O que é esse sistema límbico? Esse sistema límbico é uma parte lá do nosso sistema nervoso, onde encontra importantes partes como o hipotálamo, o hipocampo, as amígdalas, que são responsáveis por quê? Pelas nossas memórias, pelos nossos impulsos, pelas nossas sensações, pelas nossas ações, pelas nossas emoções, sabe? Então, é uma parte que você fala, nossa, mas eu vou inalar e vou sair de uma depressão, eu vou inalar e vou sair de um estado de tristeza. Sim, sim, porque as propriedades químicas do óleo, elas conseguem chegar no seu sistema límbico. Vou dar um exemplo completamente ao contrário. O crack, a pessoa né, já vimos na televisão, né, várias vezes, a pessoa que inala o crack em 5 segundos. O crack ele é tão potente que ele chega em 5 segundos no seu sistema límbico. Em 5 segundos, ele já age e tem aquelas crises de euforia, lá toda do crack, né? E só que essa inalação, ela destrói os neurônios, né? Toda vez que você inala, você destrói os neurônios. E isso acontece também com o nosso, com óleo essencial, né? Só que o óleo essencial, ele é vida, né? Ele é tratamento, ele é tudo. A parte olfativa, ela é tão importante no nosso organismo, não damos muita atenção para ela, do valor que ela tem para nós. Por exemplo, quando você sente cheiro de fritar bolinhos de chuva, você remete a quê? Você remete rapidamente à sua avó. Você já vai lá na sua avó. Você lembra da casa dela, você lembra de tudo. Uma pessoa que tem um cheiro marcante, quando você sente aquele cheiro, pode passar anos, quando você sente aquele cheiro, você lembra rapidamente, o seu sistema nervoso já remete àquela pessoa. Sabe? Então, assim, é isso que acontece com os óleos essenciais, é isso que acontece, a eficácia dele. E você pode inalar de forma com o nosso difusor, né? Esse difusor é específico para óleos essenciais. Você pode inalar tanto em cima como deixar do lado da cama. Ele é portátil, ele é pequeno, fácil de manusear. Você pode deixar na mesa para fazer, para quando a criança for estudar, para quando você trabalhar, colocar um óleo de atenção ali. Você pode programar ele. Ele é programado para 1, 2 ou 4 horas, ele desliga sozinho. Ele também tem uma luz de LED que você pode usar como um abajur, mas ela é bem discreta, ela é bem suave. E ele tem um barulhinho que é um barulhinho de cachoeira. Então, quando você usa esse difusor que está em silêncio, ele ajuda, através dos íons negativos, ele ajuda a você chegar ao sono mais rápido através dessa paz, dessa tranquilidade que esse barulho leva para você no seu sistema. Porque toda vez que você vai na cachoeira, quem já, né, foi na cachoeira e fica escutando aquele barulho de água, te dá uma paz, te dá uma serenidade muito boa. E é isso que esse difusor faz. Ele é maravilhoso. Você também pode inalar através do óleo. Você pega o vidrinho de óleo e inala. Você pode
inalar através de difusores pessoais. Isso aqui são colares, você pinga o óleo aqui dentro e você deixa. Daí o tempo todo você está inalando inalando aquele óleo. E você pode pegar ele e inalar diretamente, certo? E tem também a forma na mão, que é uma forma muito usada entre nós. Você pinga uma gota de óleo, aí tem que ser pura, tá? Você pinga uma gota do óleo, massageia um pouco, não muito, porque o óleo é volátil, ele evapora muito rápido, certo? Então, assim, não fique esfregando muito que ele vai embora logo. Aí você vai pegar e vai inalar, mas inalar por 3 minutos desta forma. Você inalando por 3 minutos é o tempo suficiente para quê? Para que tanto o seu sistema límbico absorva as propriedades desse óleo, como também cai na corrente sanguínea, certo? Então, assim, a inalação é uma forma, é uma das melhores formas eficazes de se usar o óleo, mas nós também temos o óleo usado topicamente, o óleo passado. Quando se passa o óleo na coluna vertebral, ele tem uma grande ação, por causa que aqui na coluna passa todos os nervos dos nossos sistemas, todos os nervos estão ligados na coluna. E aqui também nós temos a medula óssea. E a absorção aqui nessa parte, ela é maravilhosa em relação a isso. Então, você pode passar o óleo aqui, ele também vai chegar onde ele tem que chegar, através da medula, através da corrente sanguínea também. Usando topicamente no pé. Quando o pé ele é onde possui os poros maiores, são na sola dos pés. E o pé tem vários lugares aqui que corresponde ao ponto do organismo, do sistema respiratório, do sistema cardíaco, renal e assim vai. Mas você não precisa saber onde estão todos esses pontos. Quando você passa o óleo na sola dos pés, né, e não passa ele de uma forma de uma forma uniforme, o que acontece? Cada qual vai pegar o seu óleo e agir onde ele tem que agir. Você não precisa se preocupar. O seu organismo, o óleo sabe aonde o seu organismo está precisando. Entendeu? Então, assim, é uma forma fantástica. Essa forma são as formas que usamos muito em criança. Esta forma e a forma no peito. Quando você tem aquela angústia, que você está angustiado, lembra que eu falei daquelas fobias que a pessoa tem muitas dores no peito, opressão? O que você faz? Passa o óleo no timbre, passa o óleo no peito. Usa um óleo vegetal, como óleo de coco, óleo de jojoba, óleo de amêndoas. Usa ele como carreador. O que seria isso? Para ajudar a dissolver, dissipar o óleo essencial. Desculpa. A dissipar o óleo essencial, principalmente quando vai passar no peito, por exemplo, de um homem, né? Que geralmente tem pelos, e aí fica mais fácil com o óleo essencial. Você, tipo, 2 gotinhas de óleo essencial e 4 gotinhas, 3, 4 gotinhas do óleo de coco, e massageia, tá? Massageia tanto o peito, quanto a sola dos pés, quanto as costas, né? Você usa o óleo carreador junto. Você pode também colocar no pulso. Toda vez que vou trabalhar, eu uso um óleo no meu pulso. Passo dessa forma e esfrego um pulso no outro. Eu uso óleo, que é o óleo chamado On Guard. Esse óleo é um mix, é um potente mix para o sistema imunológico. Para quê? Para que eu tenha uma força a mais no meu sistema imunológico para mim ir para o hospital trabalhar, né? E também temos a fonte, né, as têmporas, né, e atrás da orelha. A têmpora é muito interessante, que tem um óleo que chama hortelã-pimenta. Esse óleo é bom para dor de cabeça. Você passa nas têmporas, faz massagem, né? Só vira o óleo na ponta dos dedos e faz massagem. Dentro de 15 minutos, se a dor não foi embora, você faz de novo, entendeu? Então, assim, até 3 vezes, a maioria das vezes, a dor de cabeça já foi embora. E é uma forma de você não ter que ficar usando o Ultramal, o Dorsal, todos os remédios que vai agir aonde? Ele vai agir ele vai agir na dor.
O óleo essencial, se você está aí estressado e passa ele aqui, e está com dor de cabeça, ele passa ele aqui, ele vai agir lá no seu sistema limpo. Ele vai equilibrar o quê? O seu nível de ansiedade e assim eliminando a dor, certo? Então, assim, essa é a forma, são as formas mais comuns de usar óleo para ansiedade. Você também pode ingerir o óleo, somente os óleos da doTERRA, que tem comprovação pela Anvisa e pela Covisa para ser ingerido. São os únicos no Brasil que têm essa autorização. Certo? Mas, assim, para ansiedade, não tem necessidade no momento, só se precisar de um protocolo mais específico. E quais óleos são indicados? Existem vários óleos indicados para ansiedade. Eu vou citar alguns aqui, só para vocês terem uma base de escolha, porque as pessoas elas têm que ter uma afinidade pelo óleo, né? Eu não gosto de óleo de limão. Tem gente que é apaixonado pelo óleo de limão. Então quer dizer que você não pode usar ele? Não, usa o outro então, certo? Então aqui é para você ter uma escolha. Os óleos cítricos, todos os óleos cítricos, eles possuem praticamente as mesmas propriedades. Eles agem lá no equilíbrio do humor, no equilíbrio da alegria. Todos os óleos cítricos, eles promovem a alegria. Esse óleo é a bergamota. A bergamota também, né, é um óleo cítrico que reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca. Nossa, ela reduzindo a frequência cardíaca e a pressão arterial, ela balanceia as atividades nervosas, diminuindo o estresse. Como? Porque ela age, é um dos óleos que age lá nos hormônios, é um equilibrador de hormônio. Se ele equilibra o hormônio, se o cortisol está muito alto, ele vai baixar esse cortisol. Por isso que ele é tão importante, tão eficaz para quem tem ansiedade e estresse. Em nível, inclusive nível mais grave, tá? Inclusive quem tem ansiedade e pressão alta, você percebe que com o óleo você consegue agir em duas coisas, né? Então é muito fantástico e muito bom esse óleo chamado o bergamota. O ylang-ylang. O ylang-ylang, ele ajuda na autoconfiança, autoimagem e autoestima. Lembra da compulsão alimentar, naquelas fases lá da compulsão alimentar? Então, veja o quanto é importante esse óleo. Esse óleo também ele é afrodisíaco, tá? Mas eu estou focando ele na parte da ansiedade. Então, se você consegue atuar lá no seu sistema nervoso, alertando em relação a essa autoconfiança, ao equilíbrio dessas emoções, automaticamente você equilibra o seu estresse. E o ylang-ylang, ele atua muito trabalhando a culpa, mágoas, ressentimentos, porque a mágoa, ela faz mal para a gente, ela faz mal para a alma. Por isso que existem muitos estudos em relação ao perdão. Então, nós precisamos perdoar as pessoas, não por ela, nós precisamos perdoar as pessoas por nós, porque o perdão, ele machuca nós, ele não machuca nosso físico. O perdão, ele machuca nosso mental. E o ylang-ylang, ele atua nessa parte, ajudando você nesses tipos de ressentimentos. Certo? O patchouli. O patchouli é um excelente óleo para pessoas que têm trabalhos excessivos, aquelas pessoas que trabalham demais, e se trabalhando demais e tendo aquela ansiedade mais crônica, né? Aquela ansiedade mais grave, ele age acalmando, ele é um ansiolítico, um antidepressivo, ele consegue equilibrar pensamentos viciosos, sabe? Então, sabe aquela pessoa que em relação à ansiedade fuma, tem vícios? Então, o patchouli, ele pode ajudar nessas duas partes, porque ele também trabalha com ciclos de vícios. Então, é um óleo muito bom para isso. Ele faz as pessoas, ele consegue limpar a mente das pessoas para novos desafios. Por isso que ele é muito bom para vícios. E olha que legal, ele é um óleo que ajuda a tirar a vontade de comer compulsivamente.
Então, assim, ele não tira, ele não é um inibidor de apetite, porque se você tiver com fome, o seu cérebro vai mandar mensagem para você que está com fome. Ele não impede isso, ele impede aquela fome. E aquela fome compulsiva, você acabou de comer e você quer comer outra coisa. Ou senão você vai comer por recompensa. Esse óleo faz seu cérebro pensar assim, será que é fome mesmo? Por que que você não bebe água? Entendeu? Então, assim, é muito, muito interessante como os óleos agem desta forma no nosso sistema nervoso. O alecrim é excelente, o alecrim ele é considerado o óleo da concentração. Muitas mães, tanto mães quanto, né, quanto os adultos, eu uso sempre, né? O óleo essencial de alecrim para fazer as palestras, para fazer as lives, ele me deixa concentrado, ele limpa os pensamentos, as emoções e ajuda você a ser mais ousado, te dá aquela coragem para falar em público, para juntar as ideias, né? Porque na live, por exemplo, você não tem um cronograma, né? Você até tem, mas assim as coisas vão surgindo e esse óleo é muito, muito interessante para isso. Ele tira você da sua zona de conforto, ele ajuda tanto a criança quanto o adulto a mudanças de estilo de vida, saindo assim da sua zona de conforto. Então é um óleo muito bom. O Calmer é um mix. O que quer dizer mix? Mix é a união de vários óleos, tá? Vários óleos com propriedades muito parecidas, que juntos vão atenuar, vão potencializar a função dele. Esse mix de óleos essenciais, ele contém um kit que chamamos de doTERRA Kit Kids. São um kit para as crianças, manusear. Ele é todo colorido, né? Ele tem aqui acopla um chaveirinho, vem uma bolsinha, vem umas plaquinhas para as crianças identificar. São 6 óleos que vem nesse kit. E cada óleo serve para uma coisa. E esse é um mix de calmante. É um mix que ajuda as crianças a relaxar, ajuda elas a dormir depois de um dia estressante. Então, é um óleo que funciona muito bem nas crianças que têm insônia, naquelas crianças que acordam 4, 5 vezes na noite. Eu tenho comprovado, eu tenho paciente, mães, né, que eu trabalho muito com mães, e que todas falam que esse óleo foi assim fundamental para a qualidade de vida delas, né? Porque se uma criança não dorme de noite, a mãe também não dorme, né? Então, assim, e ele é usado também em adultos, só que ele vem em rolon, ele já vem diluído, você não precisa acrescentar óleo de coco para fazer massagem, ele já vem diluído, ele vem em rolon. Então, você pode já passar na coluna da criança, pode passar nas solas dos pés, e já está prontinho para você fazer a massagem, certo? E o óleo vetiver? O óleo vetiver, ele é fantástico, maravilhoso. Ele é um sedativo, mas não aquele sedativo que te causa dependência. Ele é sedativo porque ele atua muito forte no sono, tá? Ele te dá um sono profundo quando se tem uma ansiedade e um esgotamento físico maior, tá? Ele tira aquela tensão de estresse para te dar uma clareza através do equilíbrio das emoções. E o que ele faz? Ele faz você ficar mais aterrado, você a ser uma pessoa mais, mais realista, tá? É um óleo muito bom para a pessoa cair na real, tá? E tem esse poder ansiolítico, tá? Em relação ao sono. É um óleo muito bom, o vetiver. E o óleo de gerânio. O óleo de gerânio é um outro óleo que atua nos hormônios. Veja bem, os óleos atuam em hormônios. Então, assim, ele atua não, ele sobe o hormônio? Não. Ele é baixo o hormônio? Não. Os óleos, qualquer óleo que atua nos hormônios, ele atua no equilíbrio do hormônio. Então, se ele está alto, ele vai equilibrar.
certo? E o óleo de gerânio, ele tem propriedades antidepressivas, ele tem um equilíbrio hormonal, principalmente, nós falamos, inclusive, que esse óleo é o óleo da mulher, inclusive mulheres que estão passando por período que passam por período de TPM e menopausa. Então, ela é muito bom para isso. Só que muitos homens usam também, certo? Porque ele atua nos hormônios, não só das mulheres, dos homens também. E ele age como um tônico, né? Um tônico no seu sistema nervoso em relação a acalmar, em relação a acalmar aquele ciclo de estresse que você está passando, tanto por um momento específico como pelo momento hormonal que você está vivendo, certo? E o frankincense. O frankincense é um óleo que eu adoro, é um dos óleos que eu mais amo pelo fato da potência que ele tem. Ele é um óleo muito amplo, tá? Ele tem ações físicas fantásticas e ações mentais melhor ainda, né? Então, porque eu não sei se eu já falei para vocês, para você, que os óleos, ele tem uma função física e uma função que age no mental, uma função emocional. Todo óleo tem uma função física e uma função emocional. E esse óleo de frankincense, ele é maravilhoso. Ele acalma o sistema nervoso de uma forma de paz, é uma tranquilidade diferente dos outros óleos. É uma satisfação, um relaxamento, é um antidepressivo, mas é muito diferente em relação a sentimentos. Ele equilibra o humor, ele é um óleo da paz. É o óleo mais usado em relação a quem faz yoga, sabe? A maioria das pessoas que faz yoga inalam esse óleo, porque é um óleo aterrador. É um óleo que equilibra o chakra da base. Tá? Então, assim, ele faz um equilíbrio e ele dá uma paz interior fantástica. E ele, agindo junto com qualquer outro óleo, ele potencializa o outro óleo, porque ele também é um regenerador celular. Ele age dentro das células, ele age dentro das células como um regenerador celular. Então, assim, ele é fantástico, certo? E usado muito em depressão. Inclusive, eu tenho um relato de uma reunião, né? Porque nós, consultores, a gente vai até as pessoas explicar, nós fazemos isso que eu estou fazendo, nós fazemos na casa das pessoas. Hoje não estamos fazendo mais, né? Mas a gente faz na casa das pessoas, mostra os olhos. E numa reunião tinha uma senhora que ela tinha um leve tremor de um Parkinson, um leve tremor numa mão do Parkinson. E a pessoa, né, foi lá e passou o óleo essencial, né, que não era eu que estava fazendo a palestra, a apresentação, ela passou o óleo essencial de frankincense, somente ele nas mãos dela e pulso, só isso. Chegou, antes de terminar a apresentação, a reunião, a senhora falou assim, gente, a minha mão parou de tremer. Foi um momento muito gratificante e muito emocionante para todos que estavam ali, porque os óleos, eles fazem efeito imediato numa dor de cabeça, numa congestão nasal, você inala, ele faz na hora, mas assim, o fato de você ter uma doença crônica, um Parkinson, um tremor que te acompanha por anos, e de repente você passa um óleo e você alivia esse tremor, foi fantástico. Entendeu? Então, assim, o poder que esse óleo tem, né? Fora que ele tem um poder espiritual muito grande. Ele é um dos óleos que Jesus Cristo ganhou quando nasceu. Os 3 reis magos levou óleo, o olíbano, que é esse óleo chamado frankincense, né, em inglês, o olíbano, a mirra e o ouro, né? Porque na época as pessoas elas presenteavam o que elas tinham de melhor, o que elas tinham de mais valor. E os óleos essenciais naquela época, eles tinham muito valor, muito valor. Teve até uma, um programa que falou sobre a mirra, que a mirra ela custa 3 vezes mais do que o ouro lá na Jordânia.
entendeu? E nós temos o óleo de mirra também. Nós temos o nosso incenso, ele é colhido lá, né? Ele é colhido através da casca de uma árvore, né? Lá da Jordânia, porque é lá onde as propriedades da terra e do clima faz esse óleo ser 100% natural e 100% e ter todas as propriedades dele terapêuticas. Por isso que esse óleo é colhido lá na Jordânia e mandado para todo o mundo, certo? Então, assim, eu ficaria aqui tempos falando somente desse óleo, né? Então, vamos seguir. O óleo frankincense é maravilhoso. E nós temos o Balance, que também dá relaxamento, tranquilidade e equilíbrio emocional. Nós temos o Serenity, que promove também o relaxamento. Ele induz, né? É um ansiolítico que induz ao sono, equilibrando, assim, o estresse e a ansiedade. E o óleo de lavanda. Por exemplo, a minha filha, ela usou lavanda, ela se deu muito bem com lavanda. Ela trabalha à noite, então eles dormem de dia. E o sono de dia nunca vai ser igual ao sono da noite. Então, ela precisa de um suporte emocional, né, para seguir. E ela, a princípio, eu indiquei o lavanda. O lavanda, ele traz calma, ele traz clareza, ele, além de ter propriedades cicatrizante, antibacteriana, antifúngica, que agem na pele, o emocional, ele age de forma ansiolítica, antidepressiva, ele te acalma, ele acaba com a sua irritabilidade e ele induz o seu sono mais profundo. Você dorme muito melhor quando você inala lavanda. E ela adorava esse. Só que ela quer experimentar os óleos. Hoje ela está usando o Balance, tá? Que também está adorando. Só que e depois ela quer ir para o vetiver. Mas assim, o que eu quero dizer é que quando você se adapta a um óleo, se apaixona por ele, você vai ficar com ele pro resto da sua vida, sabe? Assim, o óleo até você e você até o óleo. Então, todos têm o seu óleo predileto, certo? E para evitar tudo isso, veja bem como que está, né? Como nós estamos. E esse indicador aqui é do ano passado, que diz que nós temos mais de 8 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É um número muito alto, e esse número deve ter aumentado, se não digo até duplicado, em relação aos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Esse estresse generalizado, tanto do adulto quanto da criança. Então, nós estamos vivendo num momento muito grave, muito crítico em relação à ansiedade. E os óleos essenciais é uma forma natural, é uma forma que eu estou entregando para vocês, informando a você, para quê? Para que você não faça parte dessa estatística, para você ter uma chance natural de combater esse mal na sua vida. E como você vai adquirir esses óleos? De que forma que você adquire esses óleos? Você pode adquirir esses óleos de duas formas. Ou você vai lá no site da doTERRA, compra diretamente deles e eles mandam o óleo para sua casa. Ou você compra diretamente com a consultora, no caso sou eu sou uma consultora, mas se você está vendo esse vídeo indicado por outra consultora, você vai até essa consultora vai te dar o óleo, se ela tiver pronta entrega, ou senão ela vai pegar esse óleo e vai te vender pelo preço de varejo, você vai pagar mais caro por esse óleo. Ou você entra através sendo um cliente preferencial. Tá? A Terra te dá esse direito de ser um cliente preferencial. Ser um cliente preferencial, você adquire produtos com 25% de desconto, todas as suas outras compras. Todas as suas compras, você tem 25% de desconto. Você tem o direito de participar de um programa de fidelidade que te dá o direito. Toda vez que você compra, você tem uma porcentagem que aumenta de 3 em 3 meses. Toda vez que você compra, você acumula pontos dos seus produtos para que depois você adquira em produtos
sabe? Então, assim, é fantástico, é igual as milhas do cartão. Você usa o cartão e depois recebe, depois você retira as milhas em viagem e compras, né? Na Doterra, você retira em óleos. Então, assim, é fantástico ser um cliente preferencial da Doterra. É muito bom ser um cliente preferencial da Doterra. E para você ser um cliente preferencial da Doterra, o que você precisa fazer? Você precisa adquirir um kit, porque é através desse kit que você se cadastra como cliente preferencial. Mas não é um kit, como a maioria das empresas faz um kit caríssimo para você vender ou revender depois. Não, é um kit para o seu uso próprio mesmo. Se você quiser vender depois, não tem problema. Mas o kit, tudo que tem no kit, ele é responsável, vai ser responsável pelo seu dia a dia. Nós chamamos esse kit de farmacinha natural, porque todos os óleos que tem nesse kit, que está mostrando aqui, esse é o kit Brasil. Nós temos o kit também, esse é o kit família, nós temos o kit Brasil. Todos eles têm praticamente os mesmos óleos, só 2 óleos que diferenciam um do outro, tá? E o kit Brasil, por exemplo, tem o Copaíba, e esse aqui tem um mix que atua na parte digestiva e na parte intestinal, tá? Então, assim, aqui tem óleo, gente, fantástico, são 10 óleos que vêm, fantástico para você. Esse On Guard que eu falei para você, do sistema imunológico, vem o lavanda, vem o frankincense, que eu sou apaixonado, vem o melaleuca, que é um óleo antifúngico fantástico, não tem fungo de unha, não tem pé de atleta nenhum que ele não consiga matar. Inclusive, ele também é um antibiótico natural. Temos o Copaíba, que é um antibiótico anti-inflamatório natural, excelente para rinite. Então, para artrite e dores musculares. Aqui tem um kit para as doenças que, infelizmente, a maioria das pessoas tem. Tá? E se você comprar esse kit diretamente na Doterra, do site da Doterra, o que você pode fazer também, se tornar um cliente através do site da Doterra, mas lá você não vai ter acompanhamento nenhum. Se você comprar através de uma consultora, o que essa consultora vai fazer? Essa consultora, ela vai te orientar a como usar esses óleos, a como usar para tudo. Ela vai fazer uma consulta com você particular para ver aonde encaixa e fazer os protocolos do seu problema, do seu mal. Então, o fato de você ter uma consultora, ele é muito importante, de você ter uma consultora que te auxilie nesse sentido. E fora isso, você também participa de um grupo de consultor, de um grupo de clientes preferenciais, né? Você participa de um grupo onde ali as pessoas elas trocam, a gente fala, elas trocam figurinha, trocam experiências, tiram todas as suas dúvidas também em relação ao uso dos óleos essenciais, porque existem outros óleos também, né? Então, ali é onde as pessoas aprendem a ter mudanças de hábito, né? Porque os óleos essenciais é um estilo de vida. Você optar por não usar mais remédios alopáticos é um estilo de vida. Então, assim, ele é muito bom. E não para por aí, não. Quando você se torna um cliente preferencial, quando você faz o cadastro, escolhe o kit que você quer, de produtos que você quer, temos 5 kits de produtos. Você escolhe o que você quer, você também ganha um óleo essencial. E esse mês, junho de 2020, que óleo que a Doterra vai dar? A Doterra está dando um óleo que chama Elevation. Elevation é um óleo que ele atua também no sistema límbico. É um óleo que o nome já diz, ele eleva o humor, ele mexe lá no seu humor, ele equilibra as suas emoções negativas, trazendo mais humor e alegria. Então, é um óleo fantástico
os dias que estamos vivendo hoje, para quem está com depressão, para quem está com ansiedade, e só esse óleo custa R$ 261, e a doTERRA está dando para você esse óleo. É um brinde que ela te oferece por você optar a ser um cliente preferencial, ok? Então, são essas duas formas que vocês têm de adquirir esses óleos. Se vocês tiverem interesse, aí vocês me chamam no particular, porque assim o foco dessa aula hoje é mostrar para vocês a ferramenta que se tem, né? A oportunidade que se tem de conseguir ministrar a ansiedade com o uso dos óleos. Tá? Então, para a gente não prolongar muito essa apresentação, quem tiver endereço, chama eu no inbox, deixa uma mensagem, quem tiver dúvida, pode deixar uma mensagem, não sei que redes sociais que você está assistindo agora, mas deixa uma mensagem. Compartilha esse vídeo para alguém que você acha que teria interesse, para alguém que você acha que precisa disso. Certo? E por último, eu quero perguntar se você conhece alguém que queira uma renda extra, que queira trabalhar com a doTERRA. Porque a doTERRA está há 2 anos no mercado do Brasil, aqui, Brasil. Ela está há 12 anos no mercado dos Estados Unidos, né? Ela está em 120 países. Tá? Mas aqui no Brasil faz 2 anos. E ela é pioneira lá na Europa e Estados Unidos em relação aos óleos essenciais, certo? E nós estamos abrangendo, nós estamos dando oportunidade para as pessoas de entrar para o negócio doTERRA. Então, se você souber de alguém, também pede para me chamar em inbox, entre em contato para me mostrar a oportunidade de renda que a doTERRA pode dar para você, para essa pessoa. Então, se você tiver, também indique esse vídeo para ela, que ela vê tudo, porque não tem como você trabalhar com a doTERRA se você não conhecer os óleos essenciais, né? Você tem que ser apaixonado por eles como eu sou, né? E ele vai fazer mudanças na sua vida como fez na minha. Então, se você conhece alguém, por favor, encaminhe esse vídeo ou deixe uma mensagem para mim, ok? E finalizando, eu finalizo com uma frase: a coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Então, não deixe para amanhã. Esta é a oportunidade, certo? É a oportunidade da gente mudar, da gente não protelar os problemas e ter consequências piores, certo? Eu deixo aqui o meu muito obrigado por assistir até agora e te aguardo, né, deixa eu descompartilhar aqui, aguardo vocês no próximo vídeo, que provavelmente eu vou falar do sono, certo? Então, um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau!